Olá pessoal do canal, tudo bem? Estamos aqui de volta por mais um conteúdo, né? Hoje na minha companhia, o Esdras. Tudo bom, Esdras? Sim. Fala com o pessoal do canal, pergunta como é que eles estão. Como é que vocês estão, hein? Tudo bem com vocês, né? Graças a Deus. E hoje nós trazemos aqui um conteúdo maravilhoso para nossas vidas, para cada um de você que vai estar assistindo esse vídeo. Não sei até onde esse vídeo vai chegar, mas que ele possa, no nome de Jesus, chegar até a tua casa e que você possa ser abençoado com essa mensagem, né? E nós estávamos compartilhando da palavra e lendo no Evangelho de Mateus, mais precisamente no capítulo 13, que eu queria estar lendo para vocês, que está lá no capítulo 13, do versículo 24 até o versículo 19, que essa parábola que o próprio Jesus contou para as pessoas, para os discípulos, vai falar sobre a parábola do joio e do trigo, né, Jesus? Do joio e do trigo, que diz assim, ó, deixa eu ler para a gente poder entender. E propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E eles lhe disseram: um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos lá arrancá-los? E ele, porém, lhe disse: não precisa. Por quê? Porque ao colher o joio, né, não arranqueis, porque senão também vocês vão arrancar o trigo. E aí ele diz aqui no versículo 30, deixai crescer ambos juntos até a colheita. E então, por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros que colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para que possa ser queimado, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, essa parábola que o próprio Jesus contou, ele está falando sobre o dono do campo, que ali ele fez a sua plantação de trigo, e quando ele terminou de plantar, a Bíblia diz aqui que veio um homem inimigo, um homem ruim. Não foi assim, Regis? Foi. Veio um homem ruim e aquele homem, ele lançou ali sementes do joio. E se você pesquisar, você vai ver, se você, né, fizer uma pesquisa na internet, você vai ver que tanto o trigo como o joio, depois que eles estão grandes, né, já para poder ser colhido, eles são muito parecidos. Quando o trigo ele já está no momento de ser colhido, a gente percebe que aqueles grãozinhos ali, tanto no trigo como no joio, eles são muito parecidos. E aí o que é que acontece? Os amigos do dono do campo pediram para que eles autorização para que eles viessem a retirar aquele joio do meio do trigo. Só que depois que eles crescem e eles ficam muito junto, assim, juntinho, não tem como separar. Então na hora que você vai arrancar ali o trigo, às vezes a pessoa se engana e arranca também o joio. E aí a colheita não vai ser perfeita, não vai ser boa, né, Jesus? Que aí vai misturar e o que é que acontece? Vai estragar o quê? O joio. Vai estragar o joio, né? Porque tanto o joio como o trigo não vai servir, porque estão misturados.
E aí, aquele trigo que era bom para poder gerar alimento, não vai poder mais gerar, né? Só que dentro desse mesmo capítulo 13 do Evangelho de Mateus, Jesus lá na frente, ele dá uma explicação, porque os discípulos chegam para ele e diz: mestre, o senhor pode nos explicar essa parábola do joio? E aí dentro do mesmo capítulo 13, se você quiser acompanhar comigo aí, ó, vai estar lá no versículo 36 do capítulo 13, ok? E deixa eu ler para vocês, que diz assim, ó: e então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Aí Jesus vai e diz assim para ele, ó: e ele respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem, e o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. E o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. E mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão o seu reino, e tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E ele diz aqui no versículo 42, e serão lançados na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E então no versículo 43 diz: e os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o quê? A palavra De Deus. A palavra de Deus. Então o que é que nós aprendemos com isso no dia de hoje, através desse capítulo 13 do Evangelho de Mateus? Que nós precisamos entender que na nossa vida, no nosso cotidiano, nós iremos passar por muitos plantios na nossa vida. Nós vamos plantar muitas coisas na vida. E nós temos que ter bastante cuidado, bastante cautela, para que nós possamos saber plantar. Porque entenda uma coisa, porque depois que plantar, você vai ter que colher. E se nós não tivermos sabedoria vinda dos céus, vindo de Deus, do Senhor, para nossas vidas, nós iremos plantar coisas que não são agradáveis a Deus. Então essas sementes, essas atitudes, essas falas que saem da nossa vida, da nossa boca, essas atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia, tem que ser bastante cautelosa e sábia. Pedir a Deus sempre direcionamento através do seu Espírito Santo de Deus, para que nós possamos, no nome de Jesus, compreendermos e sabermos que todo ser humano na face da terra, ele vai um dia plantar alguma coisa, né, Jesus? E essas plantações, essas sementes que são plantadas, esse dia a dia que nós temos aqui nesse planeta, nessa terra, nós sabemos que tudo isso um dia vai gerar uma colheita. E eu pergunto para você no dia de hoje, o que você está plantando na sua vida? Ou o que você tem plantado no seu dia a dia? O que você tem feito da sua vida? Quais os caminhos que você tem trilhado? Quais as pessoas você tem andado? Quais os conselhos que você tem tomado para si? Então que através desse vídeo Deus possa abençoar a tua vida. E que seja o Senhor que venha te direcionar nas atitudes, na forma de andar, de falar, de agir. Por quê? Porque que as sementes que você venha plantar são sementes que quem venha a colher e quem venha a regar seja o Senhor. E que você possa se alegrar dessas colheitas, que você possa se alegrar das sementes que vão gerar frutos, né, Jesus? E que você possa entender que essa parábola do joio e do trigo, que você possa ser
o trigo, porque o joio só faz atrapalhar. Então observa ao teu redor, observa dentro da tua casa, observa dentro do laço de amizade, observa entre as pessoas que você tem andado junto, observe essas pessoas que têm se aproximado de você, observe essas amizades novas que têm surgido e que na maioria das vezes a gente não para observar se essas amizades são verdadeiramente amizades de Deus, amizades de pessoas que verdadeiramente vão nos levar a se aproximar mais do Senhor. Porque esses versículos, eles representam que a Bíblia diz que o semeador vai ser o Senhor, Jesus. E que o campo, ele é o mundo. E que a boa semente são os filhos de Deus. Não é isso, Regis? Sim. O joio representa os filhos do maligno. Certo? Vai anotando aí. Você gosta de anotar, vai anotando. Sim. Que a ceifa é o fim do mundo. Certo? A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros, aqueles que vão colher, são os anjos do Senhor. São os anjos do Senhor. Então, que nós possamos entender nessa noite que nós precisamos ouvir, dar ouvidos à voz do Senhor, dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus, e que na nossa vida, no nosso dia a dia, nós possamos se alegrar, Regis, daquilo que nós vamos plantar, daquilo que nós vamos colher naquele momento, porque depois que nós plantamos, nós vamos colher. E essa colheita, ela não pode ser adiada, mas aquilo que nós vamos plantar, nós temos que cuidar dessa plantação. Nós temos que saber regar com muito cuidado, com muita sabedoria, para que não venha o inimigo e coloque ali no meio da sua plantação, no meio da sua casa, no meio da sua vida, no meio do seu trabalho, no meio do laço de amizades. Sabe o que? No seu casamento. Não venha ser colocado, sabe o que? Ali no meio, um joio. E saiba que o joio, ele pode colocar o trigo a perder, se ele fosse arrancado antes do tempo. Porque são muito parecidos, eles crescem ali juntinhos, sabe? Então, meus amados, povo abençoado de Deus, do meu canal, do nosso canal, né, gente? Que o Senhor, com a sua infinita misericórdia, no dia de hoje, Ele possa estar falando com você. E que você possa estar olhando ao redor da sua vida, da sua caminhada, do seu dia a dia. Se você tem atraído para você verdadeiramente joio ou trigo. Que nós possamos ser trigo e não joio. Porque o joio, depois que é arrancado, ele vai ser lançado fora, ele vai ser queimado. Ele não tem utilidade. Mas o trigo, no período ali do Antigo e do Novo Testamento, era um dos campos dos campos mais valorosos daquela época, porque ele gerava, né, a farinha para dali fazer o pão asmo. Então aqui no nome de Jesus, no dia de hoje, Deus possa estar confirmando e abrindo os teus olhos. O que eu peço a Deus é que Deus venha abrir os teus olhos e que você seja abençoado no dia de hoje através dessa mensagem. E que essa parábola, né, do joio e do trigo, Deus possa te dar um entendimento e você possa compreender o que você tem que fazer na sua vida. Saiba plantar, porque uma hora a gente vai colher. E que eu abençoo a tua vida. O Erges abençoa a sua vida, né, Erges? Sim. E que vocês sejam bastante abençoados, você, a tua casa, a tua família, a tua parentela. Amém? Que Deus abençoe com a sua infinita misericórdia. E que Deus possa te dar bastante sabedoria, para que você possa plantar. E que você plante trigo, para que você possa colher trigo e não joio. Amém? Deus abençoe a tua vida. Manda um abraço pro pessoal, Ejas. Abraço, pessoal. Tchau. Se inscreva no canal. Curte, compartilha, abençoa outras vidas compartilhando esse vídeo, tá? Com essa mensagem, no nome de Jesus. Um abraço, se inscreve, compartilha, dá um like. E Tchau. Deus te abençoe. Tchau, pessoal.